Hoje, de uma forma diferenciada, vamos ter uma live com um horário bem diferenciado. Então será para terem atenção o fuso horário dos mais diversos países. E hoje, nada mais é que 2025. 2025 é desejar um bom ano a todos aqueles que nos acompanham e aqueles que nos seguem nas nossas mais diversas redes sociais. No caso do Uvas e Personalidades, tá? Tanto nas mais diversas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube, como também na área da TV. Temos a questão dos agradecimentos, que já iremos fazer antecipadamente, para agradecer a todos aqueles que nos acompanham, e também a questão de receptividade que nós temos tido, tá? Temos tido nas mais diversas redes de streaming que nos acompanham. Então, brevemente, teremos então uma live diretamente de LA, Los Angeles, com um representante da família real da casa de Ghassan, do Líbano, tá? O príncipe Gários de El Shemor de Ghassan, Alman VIII, que nos falará diretamente de Los Angeles. Mas antes, nada mais, não posso deixar de alguma forma agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado no ano transato 2024 e também nós queremos que nos acompanhem e evoluamos também de alguma forma nesta evolução de expansão de audiências que nós temos tido de uma forma bem humilde. Temos a agradecer então também nos Estados Unidos, tá? Também nos Estados Unidos a comunidade brasileira e portuguesa que nos acompanham em Miami, Flórida, tá? E também em Illinois, tá? Em Chicago, via The Live TV, tá? Através do streaming da TV Carioca Internacional, que nos acompanham lá, e também os novos, a nova referência que nós temos tido da audiência através do programa Uvas e Personalidades, em França, tá? Temos aqui a referência a falar que em Vitry-sur-Seine, em França, na região do Val-do-Marne, a todos aqueles que assistem ao Uvas e Personalidades. Também agradecer à H-Play, tá? Foi um contrato que nós tivemos bem no finalzinho de 2024, que referente às audiências que nós temos tido, quiseram a nossa parceria, e então a Up TV Channel está dentro da H-Play, com a capacidade de audiências de 8 mil espectadores através da grade da H-Play, diretamente para a região sul do Brasil, apanha a região de Chapecó e Santa Catarina. Então, agradecimentos antecipados a todos aqueles que já nos assistem. E então, sem mais demoras, então vamos entrar em contato com a Sua Alteza Real, o Príncipe Gários El Shemor de Ghassan, Alman VIII, para ver se de alguma forma nos pode pode ceder a uma conversa descomplicada para saber quem é o Príncipe Gários. Vamos então fazer o convite para ver se de alguma forma já existem. Vamos ver então, estamos a falar com Los Angeles diretamente, vamos ver se de alguma forma podemos ter acesso e se o sinal estará em condições. Vamos só aguardar então. Boa noite, Príncipe Gários. Consegue me ouvir bem? Sim, estou só a tentar aceder à imagem, que muitas vezes tem essa questão de nós temos essa dificuldade de captar a imagem em duplicado aqui para ver Sua Alteza. Dê-me só um minutinho, mas sim, ouvimos bem. É só ver, então, muitas vezes acontece isso, nas outras lives tivemos essa questão de dificuldade, mas vamos ver se de alguma forma conseguimos. Príncipe Gários, muito obrigado pela disponibilidade, tá? Pela disponibilidade da sua agenda. Temos a questão do fuso horário, eu sei que é complicado. Estamos a falar diretamente de Los Angeles. O convite. Não, aqui eu estou tranquilo porque é meio-dia agora. Então, tem uma diferença, um fuso horário bem distanciado, como falei com Sua Alteza e pelos bastidores também, com o seu secretário. É assim, aqueles que nos veem muitas vezes são uma média de 3 a 4 fusos horários bem diferenciados. Portanto, quem não nos assistir de momento irá assistir posteriormente, tá? É essa a questão das mídias, lá está. Mas é a globalização em si. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela confiança, Príncipe Gários. Agradeço a confiança e a humildade, digamos assim, perante nós, Uvas e Personalidades, na minha pessoa. Um português no Brasil, a dizer bem do Brasil, lá para fora. Muito recentemente pertencente a uma casa real, acesso à nobreza da Mozart-Württemberg, e também aceder à sua pessoa, uma referência a nível internacional da monarquia, no caso da Casa de Ghassan.
Para iniciar, Príncipe, sem mais demoras, gostaríamos de saber, aqueles que nos assistem, e que é difícil, lá está, não saber, gostaria de saber quem é o Príncipe Garius El Chamor de Gassan, da Casa Gassan, alemã oitavo. Uma pessoa simples, que não é de forma nenhuma, é, como é que se diz? Não me sinto melhor do que ninguém. Inclusive, sou um péssimo esportista. É, então, além de não me achar melhor do que ninguém, eu sou pior do que a maioria das pessoas em muitas coisas, né? Então, tendo nascido e crescido no Brasil, eu fui muito ridicularizado por ser terrível jogando futebol. Então, isso eu sofri bastante quando era criança. Mas assim, falando mais seriamente, eu sou uma pessoa que eu, eu tenho, vamos dizer, até um autismo. Eu acredito que eu tenho até eu estou no espectro autista porque eu tenho uma visão completamente diferente do mundo e eu tenho uma visão até romântica e otimista de certas coisas. Então, eu sou um sonhador, uma pessoa que acredita que é possível se melhorar as coisas. E como eu sempre gosto de começar todas as entrevistas que eu digo, eu sou uma pessoa que considero títulos. As pessoas se chocam quando eu falo isso, mas eu considero títulos, enquanto distinção pessoal, algo completamente inútil no século XXI. Por que que eu digo isso? Porque eu acredito que com um título deve vir conjugada uma relevância. Como assim? É, apenas um título, uma medalha, uma ordem de cavalaria, uma coisa assim, se você não existe uma relevância atual, né? Ela se torna algo inútil, se torna apenas um objeto de ego enfim, né? Então, a razão pela qual a minha família e eu mantemos essa tradição é porque nós acreditamos em um papel a ser desempenhado hoje, né? E uma coisa que muitas pessoas não falam, porque eu até estava em Dallas com meu primo, o príncipe Michel Smor, e nós estávamos falando porque o Líbano hoje em dia é uma república, né? Todo mundo sabe. E nós estávamos conversando e ele estava me dizendo exatamente como funciona um feudalismo até os dias de hoje no Líbano. Então, por exemplo, nós temos uma obrigação com as pessoas que nós reinamos, vamos dizer assim, até hoje, mesmo tendo perdido o trono, nós continuamos desempenhando as funções, porque infelizmente o governo libanês é, tem uma série de dificuldades e não pode atender as pessoas, né, da forma que merece. Então, por exemplo, no final dos anos 60, o meu primo, que foi o meu antecessor na chefia da Casa Real, o príncipe Antônio, Sheik Antônio Elshmor, ele fez com que as diálises fossem gratuitas para todos os cidadãos libaneses. Então, por exemplo, nós fizemos no final dos anos 70, no final dos anos 60, um programa que dá água potável para 48 cidades no Líbano. Mais de 200 mil pessoas bebem água de graça, perpetuamente, graças a um projeto que nós fizemos, né? E agora, recentemente, nós conseguimos levantar dinheiro para alimentar 1.200 famílias no Líbano, né, que estão destituídas em razão da guerra. E então, e o que eu estava discutindo com meu primo é justamente isso, essa relevância que, independentemente do poder, né, como eu sempre digo, nós tivemos os nossos direitos
é, nós fomos destituídos dos nossos direitos, mas os nossos deveres continuam os mesmos, né? Então, concluindo a resposta, eu sou uma pessoa que acredita na nobreza, que acredita na cavalaria enquanto maneira de vida. Então, para mim, o passado glorioso muito me honra, essa herança muito me honra, e ser o guardião dela e poder perpetuá-la são coisas que muito me honram, mas só isso não seria suficiente para que eu tivesse essas atividades e tivesse, inclusive, usando o título. Eu jamais usaria o título se eu não acreditasse nessa relevância. Então, eu sou, na verdade, um sonhador, megalômano, porque eu acredito que eu posso salvar o mundo, né? Então, as pessoas dizem assim: ah, você é tão humilde. Eu falei: não sou humilde, eu acho que eu posso salvar o mundo. Não existe megalomania maior que essa, né? Mas, claro, não sozinho, né? Eu não faço absolutamente nada sozinho. Então, mas acho que essa esperança é uma coisa que tem que ser cultivada, essa compaixão. Então, eu acredito muito nisso. Desculpe a resposta longa, Não, não, mas não. Mas agradeço, agradeço. Uma das situações que eu tive que observar, está nas redes sociais, está a nível público, a questão de Sua Alteza, a questão de ter feito uma entrevista há uns anos atrás para a Good Morning La La Land, La Uhum, La Land, presumo que tenha sido em Los Angeles também. E houve uma outra frase que realmente me encaixou, achei interessante, que vai no contexto que a Sua Alteza comentou, que se identificou como um servidor público glorificado, mas não remunerado. Ou exato. seja, achei um termo muito bem interessante que vai de encontro às explicações de Sua Alteza. Mas, no entanto, tem algumas perguntas que vão sempre dentro do contexto do seu discurso. Sendo assim, pertencendo a uma família real, comentou então que tem mais responsabilidades que privilégios. Na atualidade, consegue achar um ponto de equilíbrio perante a sua presença como, eu não direi imagem de marca, mas uma imagem de representação de casa real nesse sentido? Consegue achar um equilíbrio na atualidade? É bem difícil porque, assim, infelizmente, de acordo com vários fatores históricos, né, que infelizmente não são de domínio público, no Ocidente, é, muito da nossa história não foi traduzida, muita da nossa história foi reprimida pelo Império Turco-Otomano, e Uhum. o que conseguiu sobreviver não foi traduzida nem para o inglês e nem para o português, muito menos, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho, né, desde 2008, de colocar essa história. Inclusive, eu queria sugerir aos seus seguidores, né, que entrem lá no nosso canal no YouTube e gratuitamente podem assistir o documentário Legado Real, que está dublado em português, né? Nós temos também o The Christian Kings of the Middle East, mas esse ainda está em inglês, né? Nós não conseguimos dublar ainda, né? Então, tudo que nós fazemos é oferecido graciosamente ao público, nós não cobramos, então nós produzimos esses documentários, é oferecido gratuitamente. Inclusive, o meu livro, que está com a sua segunda edição aumentada, quem quiser pode fazer o download gratuitamente da versão em PDF. Entra lá no nosso blog, royalblog.org, e faz o Google lá. Infelizmente ainda está em inglês, nós ainda não fizemos a tradução, mas está lá gratuitamente para as pessoas, para entenderem a história, para entenderem essas coisas. Então, complementando, né, o que eu estava dizendo, infelizmente esse equilíbrio é difícil porque nós sofremos muito, primeiro, preconceito. As pessoas não Uhum. entendem que existem árabes que são cristãos. Isso começa aí. E nós sempre fomos cristãos, não foi uma conversão tardia, né? Nós fomos cristãos desde o começo, nós jamais, né? Naturalmente, parte da família foi praticamente forçada a se converter, mas a nossa linhagem, inclusive, foi se esconder nas montanhas do Líbano para fugir dos regimes, né, muçulmanos. Mas, além desse preconceito, como é uma casa relativamente desconhecida, né,
Ocidente. Então, muita gente diz assim: ah, eu nunca ouvi falar, então deve ser falso. Eu fui muitas vezes acusado de inventar a história da minha família. E o que é engraçado, toda vez que eu encontro com os meus primos, eu rio muito disso, porque eu falei, bom, eu teria que ter inventado a viagem no tempo, porque há livros que foram escritos há 300 anos atrás, há enciclopédias, e o último livro que foi escrito sobre a minha família foi escrito em 1948. Ou seja, meu pai tinha 1 ano de idade. Então, a não ser que eu tenha descoberto a viagem no tempo, né, seria impossível que eu inventasse essa história, né? Mas, infelizmente, é o que eu digo, as pessoas têm muita ignorância a respeito de monarquia, até porque só um exemplo peculiar, apenas no continente africano há mais de 10.000 famílias, é, é, né, entre chefes tribais, reis, príncipes, etc. São mais de 10.000 famílias. Então é praticamente impossível para qualquer estudioso conhecer todas as casas reinantes de todo o mundo, né? Então, falta. E também tem aquela a síndrome de Dunning-Kruger, né? Que é digamos, o combustível do pseudo-intelectual, que é o sujeito sabe alguma coisa de monarquias de casas europeias e de nobreza europeia, e ele acha que por isso ele pode olhar para qualquer casa e dizer, não, essa é legítima, essa não é, né? Então, infelizmente, ainda nós lutamos bastante com isso, mas é, temos o reconhecimento do governo libanês, isso nos ajudou bastante, por decreto presidencial. Temos o reconhecimento da ONU, que ano que vem vai fazer 10 anos que nós estamos em status consultivo especial com a ONU. Inclusive, esse ano foi um ano bastante intenso de participação dos eventos e antigamente eu ia sozinho, né, aos eventos, e agora nós temos uma equipe, inclusive aí na Europa, em Viena e em Genebra, né, e também uma equipe aqui em Nova York. Então nós estamos conseguindo acompanhar tudo o que está acontecendo, inclusive no Oriente Médio infelizmente, né, muito triste o que está acontecendo. Mas, então, o equilíbrio está sendo esse. Graças a Deus, aos poucos as pessoas estão vendo que nós temos um trabalho sério, um trabalho humanitário sério, um trabalho de advocacia sério, né? E os registros históricos, né? Nós conseguimos o reconhecimento da maior autoridade do mundo em casas, em famílias reinantes Uhum. árabes, que é o Dr. Joseph Kechiche, que inclusive faz parte de uma das nossas, da diretoria de uma das nossas fundações no Líbano. Ele é o expert da família real saudita, né? Ele é cristão, armeno, mas ele é fellow, não sei como é que fala fellow em português, Amigo, enfim, não, amigo, não, companheiro. não, 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 é o título acadêmico, Hum. entende o que eu digo, Sim, né? sim, 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 sim. Ele é Senior Fellow Par. do centro do rei Faisal na Arábia Saudita. Então, tem 14 livros escritos a respeito disso, inclusive nos deu um documento juramentado reconhecendo as nossas reclamações históricas e jurídicas, enfim. É, tudo isso tem ajudado, mas é uma luta muito grande, né, que nós tivemos, inclusive, né, de sacrifício pessoal mesmo, né? Mas faz parte da caminhada, né? Dentro desse contexto, lá está, eu tenho que admitir, a Sua Alteza, que houve frases que eu apanhei nas suas entrevistas que tive que conhecer a nível público, que era o Príncipe Caras, e houve, lá está, as tais frases-chave que de alguma forma me referenciaram para fazer essa constatação de princípios como comentou, não é um título que faz o nobre, que na atualidade, como comentou a Sua Alteza, não é o que faz o homem, mas sim exatamente os princípios da monarquia que se quer defender perante todos os princípios humanitários. Relatando novamente a questão da entrevista que comentou, no Good Morning lá, comentou que a existência de 50 milhões de gacianos, tá?
e têm contribuído a sua instituição, a sua fundação para a União, mesmo que distantes, com questões filantrópicas, como a construção de escolas, mosteiros, etc. Perante tudo isso, e perante todas as dúvidas que existem, é a constatação de um legado? É, veja, o Erasmo de Roterdã escreveu o livro Educação do Príncipe Cristão. Ele diz o seguinte, que o sujeito que almeja essa posição, ou ele é completamente louco ou mal intencionado. Eu espero que eu sou o primeiro, né? É, veja, obviamente, na nossa situação atual, é muito difícil, porque nós temos que pesar, né, é, as ações humanitárias e culturais com a advocacia, que, na minha opinião, é mais importante. Então, por exemplo, o dinheiro que nós recebemos de doações, ele mal dá para custear o nosso custo operacional, as viagens, né? Então, eu consigo realmente as doações, por exemplo, agora, para essas 1.200 famílias libanesas que nós conseguimos levantar dinheiro para um mês de refeições, né, para essas famílias foram destituídas pelos bombardeios de Israel. Ah, através dos meus conhecimentos com uma fundação na Bélgica e uma fundação na Alemanha. Então, se eu fosse esperar, né, por exemplo, em 2022 nós fizemos uma ação de $500 mil no Líbano de leite para as crianças, né, junto com a Caritas Líbano e Caritas França. Se eu for esperar para juntar $500 mil, eu vou esperar 10 anos. Né? Então, é difícil, né, forjar esse legado dessa maneira que nós estamos fazendo. Então, Uhum. agora o nosso próximo passo será a transformação da organização não governamental, que a Casa Real é uma organização não governamental, em uma organização intergovernamental, né? Que, na verdade, nada mais é do que um país sem território. Então, é Uhum. juridicamente um país. Então, nós estamos, esse ano, esse é o nosso foco, né? Porque é muito difícil trabalhar da maneira que nós estamos trabalhando, então, mas graças a Deus, esse legado que não é meu, né, é o legado de uma linhagem toda, está, assim, são pequenas conquistas que me fazem feliz, né? Eu vou te dar um exemplo. É, na Jordânia, né? Porque as pessoas não compreendem, né? Mas você é príncipe da onde, né? As pessoas não compreendem, por exemplo, que a formação desses países que nós temos no Oriente Médio é uma formação absolutamente artificial. Ou seja, por exemplo, Portugal, Brasil, são países que tiveram uma gestação, né? Então, Portugal descobriu o Brasil, depois teve todo aquele processo até que o Brasil se tornou um império, enfim, e Portugal é a mesma coisa, né? Então você tem um país que ele amadurece de uma forma natural e tem as suas características, né? Na verdade, alguns problemas, como por exemplo a própria Espanha, né? Com os Países Bascos, mesmo essa gestação sendo espontânea, ainda acontece, né? Então, ainda há algum tipo de dissonância com alguns povos. Contudo, no Oriente Médio, a formação desses países, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, foi totalmente artificial. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, sentaram-se os diplomatas franceses e ingleses com uma régua e um lápis e falaram: não, agora nós vamos jogar isso aqui, que vai ser a Síria, aqui vai ser. Então, todos esses países são países artificialmente criados e os problemas que nós temos hoje lá são decorrentes dessa artificialidade. Então, não se considerou grupos étnicos, não se como os curdos, por exemplo, os assírios no Iraque, não se considerou os grupos religiosos, né? Então, por isso que nós temos essa panela de pressão
né? Uma das razões, naturalmente, há outras, né? Acontecendo hoje. Então, por isso que eu acho engraçado, né? Que uma pessoa que não sabe nem apontar o Oriente Médio no mapa chega e diz, não, isso aí não é verdade, né? Enfim, mas então é muito difícil para nós é, 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 mostrarmos, né, uma correlação com, por exemplo, a realeza europeia, que é uma coisa que é a mais conhecida, né, por conta desses problemas. Mas eu acabei me perdendo, eu começo a falar e eu tenho Não, que prestar perfeitamente muita atenção resolvido. no português, porque eu tô como aquela piada do sujeito que foi para os Estados Unidos, aprendeu inglês, ele voltou e ele não aprendeu inglês e esqueceu o português. Então, esse sou eu. Eu Não, tô. está perfeito, Alves, está perfeito. Assim, a constatação é, seria, o discurso era a constatação que se realmente esse esforço de orientação, de identificação e de reconstrução dos gancianos, digamos assim, seria a constatação de um legado. É essa a constatação. Sim, sim, é a constatação do legado, mas eu não tenho nenhuma vaidade Não, em não, sim. querer achar que é minha, né? Uhum, É uhum. desde da época dos. É um É uma linhagem reflexo. constante. Uhum. Exatamente. É um reflexo. Agora, assim, alterando um pouco, assim, eu constatei que Sua Alteza também é mestre da Aikido. Eu também pratiquei Aikido e vou aproveitar uma das denominações do Aikido para fazer a próxima pergunta. O Aikido, lá está, uma das opções que dá, sendo um desporto de defesa, é aproveitar a força do adversário para o desequilibrar. Perante essa disciplina ou método, acha aplicável na atualidade com a sua representatividade? Sente-se com essa responsabilidade através das obras, das fundações, etc., também com essa opção de elucidar e equilibrar o esclarecimento entre essas duas religiões, estamos a falar do muçulmano e do cristão, sente-se naquela posição de defesa em que a força não direi Islão, mas do mundo muçulmano, perante a ideia digamos, de ofensiva, de ideias ofensivas perante o mundo cristão, sente-se na posição de confrontar essa força do mundo muçulmano perante a sua tendência cristã para desequilibrar e confrontar com questões práticas de consciência? Bom, como eu disse, eu fui criado no Brasil, né? Minha mãe inclusive, eu tenho sangue português, sangue espanhol, e por parte de mãe, né? É, mas eu fui criado completamente fora do sistema. Então, antes de eu ir para o Oriente Médio, eu não tinha a menor ideia de como eram as coisas. Uhum. Então, meus primos que nasceram e foram criados lá, eles têm uma mentalidade completamente diferente da minha. Até eu acho que Deus me colocou nessa posição porque justamente eu tenho eu consigo ver as coisas à distância. Eles nasceram, então, imbuídos dessa energia, né? Consegue ler de Então, uma perspectiva diferente. exatamente. Então, é, a partir do momento que eu fui para lá, eu estava esperando que assim, não, todos os cristãos são meus amigos, meus aliados, e os muçulmanos vão querer me destruir, são os meus inimigos, né? Essa é a ideia Uhum. idiota que eu tinha na cabeça. Quando eu cheguei lá, eu vi que era exatamente o contrário. Não, não os cristãos de lá, mas eu tenho muito mais inimigos, digamos, dentro da Igreja Católica do que muçulmanos. Os muçulmanos estão mais abertos. Essa até, inclusive, é uma das razões pelas quais as comunidades do Oriente Médio cristãs entrando em, é, entrando em colapso, vão ser extintas em 20 ou 30 anos se nada for feito. E os muçulmanos estão sempre abertos ao diálogo. Isso é
uma coisa que eu jamais esperava encontrar lá. Então eu tenho vários aliados muçulmanos, eu tenho vários inimigos cristãos, acredite se quiser. Então, porque as denominações cristãs, o que as pessoas não entendem, né, que é uma coisa que eu também fui constatar. Falei, bom, por que está acontecendo esse êxodo, né, de cristãos no Oriente Médio? Uhum. Então é porque você tem muitas denominações com pouca representatividade. Então há duas denominações que são as maiores, que são os cristãos coptas no Egito e os maronitas no Líbano, né? E depois você tem pingadinho lá, tem lá o grego ortodoxo, tem 23 denominações que estão sob a Igreja Católica, né? Tem os melquitas, que são os gregos ortodoxos que resolveram se unir à Santa Sé. Tem os armenos católicos, que são os armenos ortodoxos que resolveram ficar para Santa Sé. Tem os armenos ortodoxos, enfim, são inúmeras denominações. Tem os protestantes com as suas inúmeras denominações, mas eles são pequenos grupos. E esses pequenos grupos, não, com exceção, naturalmente, dos maronitas e dos coptas, né? Apesar dos maronitas serem um grupo menor, eles têm mais representatividade política do que os coptas no Egito, mas é, unidos eles seriam muito mais fortes. Mas eles têm essa coisa da soberania, de o meu grupo aqui eu não posso colaborar com aquele grupo ali porque eu não quero que eles venham querer dar palpite no que eu estou fazendo, enfim. Então, isso que enfraquece muito a cristandade do Oriente Médio. E já os muçulmanos, eles são mais abertos ao diálogo porque, primeiro, eles não têm tanta centralização de poder como há nas igrejas cristãs, né? Então, por exemplo, uma das diferenças do Islã, da cristandade, nós precisamos do padre, do pastor, né, para fazer essa ligação com Deus. O muçulmano, ele ora diretamente a Deus, né? Então, o seu imã, o seu sheik da sua mesquita, ele tem um poder jurídico que, por exemplo, um padre, um bispo tem que perguntar para o Papa, né? É, enfim. E então é muito mais descentralizada essa coisa. O que também tem o seu lado ruim, porque, por exemplo, com todos esses problemas de terrorismo, de radicalismo, eu acredito que a comunidade islâmica está demorando muito tempo para responder para, por exemplo, condenar certos atos, né? Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim também. Mas, no meu caso, eu tenho um diálogo muito bom. Eu sou um crítico ferrenho das, é, dos grupos extremistas, né? Por exemplo, agora é impossível que nós não falemos sobre o que está acontecendo na Palestina, né? É, é, onde naturalmente as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem ter a sua preferência, cada um tem a sua preferência, mas eu me baseio no direito internacional, né? Então, de Uhum. acordo com o direito internacional, o status questionis, né, o consenso acadêmico é que Israel está ocupando a faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? Então, é, eu condenei veementemente os ataques do Hamas do dia 8 de, de 7 de outubro, né, de 2023, é, apesar de que pelo direito internacional, se você está sendo ocupado, você tem direito a reagir, inclusive militarmente. Então, isso está no direito internacional, se não me engano, alguma resolução da ONU em 1970, onde o povo que está sendo ocupado ele tem direito, mas esse direito ele se limita a combatentes. Então, por exemplo, se o Hamas tivesse apenas
atacado soldados, né? Parece que foram 2.200 pessoas, parece que foram 400 soldados e policiais, essas pessoas. Então, quer dizer, esses ataques, de acordo com o direito internacional, seriam legais. O que foi a violação do direito internacional foi o ataque aos civis, naturalmente, reféns, né? Você pegar civis como reféns, ou você sequestrar qualquer tipo de pessoa não é aceito pelas convenções de Genebra, enfim, todos esses tratados internacionais. Então, eu condenei veementemente, mas também condeno veementemente o, os ataques que Israel está fazendo, que são, não são nem violações do direito internacional, são uma completa ignorância do direito internacional. Então, nós não temos a menor interesse em respeitar o direito internacional. Então, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que já foi chamada de sionista, né, por um jornal na Jordânia uma vez, porque eu reconheço, inclusive eu sou descobri pela teste de DNA que a minha família, por parte de mãe, é judia, então eu tenho DNA judeu, é, é, e isso árabe por parte de pai, e isso europeu, né? Eu tenho 3% de DNA judeu, mas sou judeu, de acordo com a lei judaica, por parte de mãe, você é 100% judeu, né? Então eu reconheço o direito de Israel de se defender, o direito de Israel de existir. Não tenho absolutamente nada contra os judeus, muito pelo contrário, nós temos, inclusive, na Casa Real, como conselheiros, vários judeus, rabinos, etc. Então, mas eu sou ao mesmo tempo acusado de antissemitismo e de ser sionista, porque eu critico o que está errado, está errado. Eu acho que por isso que a justiça se apresenta como uma senhora vendada, né? Então ela deveria não ver. Então o que está errado para um tem que estar errado para todos, né? Mas então esse é o O seu ponto de contexto equilíbrio. esse é o Exatamente. ponto de equilíbrio do negócio. Eu talvez perca muitos amigos por não bajulá-los e dizer a coisa certa, mas eu tenho uma coisa chamada consciência que não me permite, Uhum. né? Tendo um assento na ONU desde 2016, presume, com esse credenciado com o status consultivo especial desde 2016. Uhum. Futuramente, vê-se no panorama como um consultor ou mediador para o Médio Oriente? Com certeza, estaria à disposição. Acho que esse é um dos papéis principais que nós podemos desempenhar, porque, inclusive, nós fomos reconhecidos em 2020 ou 2021, agora não 2021, acho, pelo maior órgão de líderes muçulmanos do mundo, que é o Conselho Global dos Imãs, como a única autoridade histórica secular cristã. Então, esse maior grupo de líderes muçulmanos xiitas e sunitas do mundo nos reconheceu como sendo a única. Porque, por exemplo, no Oriente Médio nós temos lá o rei da Jordânia, que é uma autoridade secular muçulmana. O rei do Marrocos é uma autoridade secular muçulmana. O, o príncipe de Dubai, o príncipe de Abu Dhabi, né, Catar, Bahrein, enfim. Então, mas não há nenhuma autoridade secular com legitimidade histórica para representar os cristãos. Então, a nossa linhagem é a única. Então, nós tivemos esse reconhecimento, como eu falei, 2020, 2021, e é, essa posição única que nós temos nos coloca numa situação sui generis para mediação, né? De, de conflitos ou então eu acredito que essa seja uma das grandes um dos grandes serviços que nós podemos dar à região, né? Ou seja, o tal ponto de equilíbrio que Sua Alteza estava a comentar. Ou seja, não é que tem que manter aquele ponto de equilíbrio para Exatamente. enfrentar todas aquelas
artes, digamos assim, ou ações ofensivas para que de alguma forma haja uma defesa, mas equilibrada, lá está, não ofensivo, mas contrapor a força de uma forma de desviar ou ser devidamente E diplomático. uma coisa muito importante que também é muito explorada no Aikido é a construtividade. Então, por exemplo, eu sou a favor de atitudes que sejam construtivas. Então, a grande razão pela qual a democracia está falhando no mundo hoje é porque há uma divisão muito severa e há uma falta de construtividade. Ou seja, a oposição, ao invés de dizer assim, olha, veja, eu não concordo com a sua ideia, o que é perfeitamente sadio, discordar é uma coisa completamente saudável, cada um tem direito de ter a sua ideologia, esquerda, direita, centro, seja lá como for, mas nós temos que entender que nós fazemos parte de um todo, seja ele uma cidade, um estado, um país, um grupo religioso, um grupo étnico, enfim. E para que nós tenhamos sucesso e crescimento, nós precisamos de uma posição construtiva. Então, nós temos esse problema aqui nos Estados Unidos, no Brasil, creio eu até em Portugal, onde os lados, ao invés de pensarem e agirem construtivamente, eles estão se degladiando e se destruindo e se sabotando. E aí o que acontece? Então, nós temos a situação sendo sabotada pela oposição, né, que quer tomar o lugar da situação, e nada anda, né? Então, quanto mais democrático o que está acontecendo no Líbano hoje, por exemplo, não se tem um presidente porque o governo é tão democrático que enquanto não houver um consenso, não se escolhe um presidente. E o país está sem presidente há 2 anos e pouco. Então é isso que eu digo. Essa falta de construtividade que não se apresenta apenas na política, mas até nas nossas relações, né? Então nós podemos discordar, mas desde que nós tenhamos uma atitude construtiva. E essa atitude construtiva é justamente, ela é espelhada Na no Aikido. Eu postura, acredito que a postura. exatamente, exatamente, porque destruir é muito fácil, construir é difícil, né? Daí a relevância da Casa de Gassen e o príncipe na pessoa da representatividade dessa casa ter esse equilíbrio, lá está, de fundamentar os princípios éticos, lá está, da monarquia e também da reestruturação e da humanidade perante os povos. Vou então relevar mais uma frase que disse nessa entrevista, que de alguma forma se aplica perante o seu ponto de equilíbrio, que está nesse ponto de formação e estrutura, em que comentou Deus foi muito democrático quando distribuiu a estupidez e a ignorância vendo em todas as culturas e credos. Ou seja, há um conjunto de variáveis que, de alguma forma, há um espaço para uma discussão saudável e para se elucidar. Exatamente. Então, às vezes a gente usa a ferramenta do humor, mas é a verdade, né? Então, eu acredito que existem dois tipos de pessoa: pessoa boa e pessoa ruim, né? A pessoa boa, ela pode ser de qualquer raça, cor, credo, religião, ideologia, enfim. E a pessoa ruim da mesma forma. Então, Deus foi muito democrático. Então, nós temos pessoas boas e ruins em todas as áreas, em todos os. E o pior, inclusive, há um escritor alemão, até tem um filme dele, Dietrich Bonhoeffer, e ele escreveu sobre a estupidez. E de acordo com o que ele fala, a estupidez é pior do que a maldade. Porque a maldade, ela pode ser detectada, ela pode ser neutralizada. Já a estupidez é mais difícil, porque, primeiro, há muito mais gente estúpida do que gente má. A quantidade é enorme. E o que ele entende como estupidez? Estupidez estúpido é aquela pessoa que ela não se importa em lhe prejudicar, mesmo não ganhando absolutamente nada com isso e se prejudicando. Então, todo mundo que está assistindo agora vai ver um grande número de pessoas estúpidas ao seu redor. E
e de acordo com o Bonhoeffer, a estupidez é uma falha de caráter. Então, ela não é ignorância, porque ignorância por exemplo, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Eu sou ignorante em inúmeras coisas, né? E agora o problema é você ser ignorante e não querer reconhecer e não querer ter humildade suficiente em aprender aquilo que você não sabe, né? Então, eu aconselho quem quiser saber mais sobre Dietrich Bonhoeffer, e ele, inclusive, tem uma passagem muito bonita no filme, eh, que ele foi né, preso pelos nazistas. Desculpe o spoiler, mas como é uma Tudo bem. coisa histórica, né? Eh, e aí há um soldado nazista que eh, simpatiza com ele e o ajuda e inclusive oferece ajudá-lo a fugir, etc. Ele não aceita. E aí os outros presos que estão com ele, eu não me lembro se é no Natal, mas enfim, eles fazem lá, pegam um pedaço de pão e fazem como se fosse uma missa, né? Uma celebração da última ceia. E aí então um dos outros presos, como é que você aceita ele, né, o guarda nazista, aqui? Aí ele diz o seguinte, ele falou, porque essa mesa não é minha e todos estão convidados. Então, isso para mim resume o cristianismo, né? Porque nós temos tantas denominações, tantas distrações, né? A partir do momento que você começa a ter muitos títulos, né, e É, posições, né, o cristianismo para mim é isso, amar o seu próximo. Porque amar Deus é fácil, né? é. O problema é amar o próximo. E Jesus não disse ama o próximo que parece com você, que tem a mesma cor da pele, ou que concorda com você. Ele disse ame o próximo, agora o problema é teu. Você que vai, né? Ele largou O essa livre-arbítrio. bomba na nossa mão aí e falou, ó, se vira aí para amar o teu próximo. Então, isso que é na minha opinião, isso é o cristianismo para mim. Todo o resto é secundário. Príncipe, agora é assim, como é padrão do Uvas e Personalidades, o programa inicialmente, a história do programa, conta exatamente a personalidade da uva, geralmente que se reserva, e uvas e personalidades têm muito a ver exatamente com a personalidade do entrevistado. Presumo, então, que de alguma forma saiba, lá está, conheça-se a si mesmo, que de alguma forma Príncipe Gales é um grande reserva, na minha opinião, portanto, Obrigado. de um grande reserva que consta que houve um grande número de garrafas que ainda estejam em bom estágio, mas lá está, que se queiram que venham a público. A segunda parte do programa, basicamente, é abrir a garrafa. Ou seja, a primeira parte do programa de entrevista foi conhecer o rótulo, Prince Gários, e agora vamos abrir então a garrafa, fazer perguntas um pouco mais intimistas, Príncipe, se permite. Uhum. Primeira pergunta. Se a sua vida fosse um livro, que título teria? Bom, nós temos ao abrir a garrafa, nós temos que decantá-la, porque eu já estou velho, né? Então tem que. é. Bom, eu espero que seja um livro com final feliz. Eu acho que é uma aventura, mas eu espero que tenha um final feliz. Mas o título não seria O jamais, lá título, está. o título seria é, O Não creio, êxito de um louco sonhador, eu não creio que fosse um funcionário público glorificado e mal remunerado. glorificado e não remunerado. Não remunerado. Não acredito que o fosse. Um comum mortal, quando se acerca de Sua Alteza, o que é que ele vai ler nos seus olhos? Ah, e eu sou tão mortal quanto ele, até mais mortal que ele. Ou seja, está constantemente no ponto de equilíbrio. É uma grande responsabilidade, realmente. Nessa situação, é assim, vou puxar uma frase que também disse para a TV libanesa e a repetiu aqui, tá?
em que diz que eu não sou humilde, eu estou a tentar salvar o mundo. É assim, perante, nós lá em Portugal costumamos dizer assim, quando há a validade de uma personalidade, são uns sapatos muito grandes para se calçar. Assim, o príncipe com essa humildade, perante essa responsabilidade que tem de uma casa, a passar os princípios monárquicos, a passar os princípios humanísticos, perante o assento que tem na ONU e aquilo que se, como comentou Sua Alteza, que se prevê que seja um ponto de equilíbrio no Médio Oriente com a sua posição na ONU, é um peso essa responsabilidade? Sim, sim. É um E peso, como é que primeiro, é? porque várias pessoas não entendem, né? Correto. Uhum. Eu sei, desde que eu comecei esse trabalho, eu tinha muita gente, mas o que você quer com isso? Eu falei, olha, na verdade eu não sabia exatamente, eu queria continuar o que já tinha sido feito, porque eu achava que realmente é uma área que precisa de muita ajuda, precisa de muita. E infelizmente, os poderes que interferiram lá só estavam interessados nos recursos, né? Petróleo, e, enfim, como eu ouvi um consultor do Pentágono eu dei uma palestra em Washington, ele falou assim, até quando nós temos boa intenção no Oriente Médio, a gente faz besteira. Ele usou outro termo, mas eu não posso usar aqui, né, para os seus convidados. Mas então esse é a questão, assim, eu já pensei em desistir várias vezes, porque eu pensei assim, estou jogando pérolas aos porcos, muitas pessoas não querem o que eu tenho para oferecer, mas sempre parece que tem alguém, espero que seja Deus, me empurrando, né, você não sabe, me empurrando para continuar a fazer esse trabalho. O seu legado é enorme. Assim, não é Eu também estive a assistir à consagração de cavaleiro, da sua consagração de cavaleiro Santo Sepulcro, do de Santo Jerusalém. Sepulcro. Lá está. É evidente na imagem a sua humildade perante tal homenagem devidamente merecida. Mas é assim, sente de alguma forma o reconhecimento, podemos dizer, sagrado perante o reflexo do seu trabalho? Eu sinto, existe um ditado né, que tentar traduzir aqui para o português, é, descansa desconfortável a cabeça que veste a coroa. Então, eu nem visto a coroa e sou extremo. O que eu digo para as pessoas: dá muito mais trabalho do que, digamos, vantagens assim que eu possa vir a ter, que as pessoas acham que eu tenho vantagens sociais e etc, etc. Eu gosto muito de comer, é, bebo só vinho, vinho do Porto, champanhe, né? Muito de vez em quando, mas eu gosto de comer bastante. Mas eu não sou de fazer festa, de sair, de esse tipo de coisa. Então, como eu sempre digo, as pessoas, né, príncipe, príncipe deve ser convidado para as festas. Eu sou convidado para muitas coisas, mas 90% das coisas eu não vou, porque eu não sou, né, eu só vou quando realmente é importante para casa. Aí eu vou. Mas eu sempre digo, há melhores maneiras de você conseguir uma boa mesa no restaurante do que você ter um título. Então eu não recomendo. Dá muito mais trabalho do que prazer, na verdade, nesse quesito né, que as pessoas acham, eu vou me sentir melhor. Não, não. Como eu digo, eu ainda tenho que pagar Netflix como qualquer pessoa. É um comum mortal, lá está, um comum mortal. É. Essa humildade, lá está com esses princípios, mas como é visível, durante a apresentação de todo o seu legado devidamente documentado, é interessante ver aqueles que ainda duvidam do que é realmente a história. Presume-se que então é assim, o livro que lançou, a Christian Kings of the Middle East, será exatamente um livro e um documentário que é um livro que se dá ao serviço do esclarecimento histórico da cristandade no Médio Oriente? Veja,
nós temos os dois documentários, né, que é o Uhum. The Christian Kings e o Legado Real, e o livro chama-se Middle East: The Secret History. Então, é Oriente Médio, a História Secreta. Então, Uhum. creio eu que hoje em dia, ao fazer o download em PDF, você possa, deve haver tradutores que possam fazer a tradução do livro automática no seu browser ou de alguma forma assim. Eu acredito que é possível. Então, o livro ele conta, a História Secreta, ele conta por que é que há esse preconceito, por que há esse desconhecimento da parte do Ocidente acerca da nossa dinastia e de outras, né, dos cristãos do Oriente Médio de uma forma geral. Então ela não só conta a história do meu povo, da minha família, mas também conta como isso começou. Então isso começou muito antes, né, esse preconceito, e ele ecoou. Porque por exemplo, o nosso povo e a nossa família ficou numa posição extremamente desconfortável. Por quê? Os escritores muçulmanos não gostavam, porque nós, historicamente, recusamos o convite do profeta Maomé para nos tornarmos muçulmanos, né? Está no Alcorão, desculpe, no Alcorão, não, nos Hadith, que foi mandada, que o profeta mandou essa carta para o meu antepassado, e meu antepassado disse que não aceitaria. Então, já para aí você já vê que os eruditos muçulmanos não iam escrever coisas boas a nosso respeito. E depois havia o preconceito, apesar do nosso povo, desde 1.600 anos atrás, já falar no mínimo duas línguas, né? Era o árabe e o grego, ser extremamente sofisticado em termos de. Né? Porque nós temos um pé no Oriente Médio e um pé no Ocidente, que nós vivíamos com os imperadores bizantinos, e, enfim. E depois, nessa mudança para o Líbano também é a mesma coisa, né? Por exemplo, os meus primos falam fluentemente o árabe, o francês e o inglês, né? Então, todos eles. Eu que sou a vergonha, de acordo com os meus primos, o meu árabe é de um velho de 80 anos e eu escrevo como uma criança de 5. Mas, é, mas assim, então, quer dizer, é uma sofisticação que, infelizmente, sofreu um preconceito. E esse preconceito, por exemplo, de historiadores gregos daquela época, ecoou nos historiadores contemporâneos ocidentais. Então, e como muitas pessoas não sabem, a academia, ou seja, os historiadores, eles escrevem aquilo que melhor lhes aprover. Eles não têm a necessidade, não, nós temos que cobrir toda a história. Não, cada um escreve aquilo que lhe interessa, né? Então, Mais uma frase que o príncipe utilizou na entrevista que, como diria Winston Churchill, a história é escrita pelos vencedores. pelos vencedores, né? Ou, como disse o Voltaire, são as fábulas que nós concordamos em acreditar. Então, infelizmente, isso que aconteceu. Então, nós ficamos nessa posição que nem os historiadores ocidentais, nem os historiadores muçulmanos escreveram coisas boas. Inclusive, existe até um termo latino, dois, na verdade, que é o suppresso veri e ah, que é a supressão da verdade. E enfim, são duas coisas, né? Você inventar mentiras do nada e você suprimir a verdade. Então, quando a história nos era é, é, lisonjeira, eles resolviam escrever com uma narrativa diferente. Então, isso é inclusive reconhecido pela academia hoje, né? Inclusive, há escritores, eu tenho vários livros que eles comentam a respeito por exemplo, Procópio, que foi um dos historiadores gregos, que ele não gostava nem do imperador bizantino Justiniano, nem da minha família. Então, ele era extremamente crítico. Então, essa é uma das coisas. Tudo isso está no livro, desde o início até agora. Por que é que esse preconceito se manifestou? Príncipe, é assim, estamos quase a chegar ao final. O Instagram tem esse motor de bloqueio para 1 hora.
Tá? Eu queria agradecer ou comentar. Tivemos uma média de 40 a 44 pessoas a participarem, vários dignatários de mais diversas casas reais fizeram o seu comentário, aprazíveis da presença do Príncipe Gários aqui na live do Uvas e Personalidades. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E de momento, e para finalizar, Príncipe Gário, eu queria as suas considerações finais e uma frase ou uma máxima que gostasse de compartilhar aqui no programa para a nova geração que vem aí com uma cultura totalmente diferente que muitas vezes não olha às raízes. Gostava das suas considerações finais e uma frase para essa nova geração. Bom, eu quero agradecer, dizer que estou à disposição quando, quando precisar, é, estou à total disposição. Uma frase, eu gosto muito daquela história, né, do beija-flor, né? E que o beija-flor estava tendo um incêndio na floresta e o beija-flor, todos os animais fugiram e o beija-flor ia lá no lago, pegava uma gotinha de água e jogava no fogo. E aí o macaco olhou para o beija-flor e falou assim: você está louco? Isso que você está fazendo não está fazendo a menor diferença. E o beija-flor olhou para o macaco e disse: pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, talvez quem está nos assistindo, né, é, pode fazer a sua gota. Eu sempre digo, imagine bilhões e bilhões de beija-flores, eles podem carregar oceanos nos seus bicos. Então, se cada um puder ajudar coloca isso na tua cabeça todo dia, acorda e diz assim, não, eu vou fazer um gesto por dia, né? Vou comprar um pedaço de pão para uma pessoa que está com fome, né? Isso não vai te fazer mais rico ou mais pobre, mas vai fazer toda a diferença para aquela pessoa. Então eu acho que nós temos que cultivar a compaixão, que compaixão não é pena, né? Compaixão é compreender o estado que aquela pessoa está e se colocar no lugar daquela pessoa. Então é isso que está faltando no mundo, na minha opinião. Desculpe, você pediu uma frase, Por mas favor, por favor, fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua por parte. favor, Nós temos elaborando. essa obrigação, né, de fazer do mundo um lugar melhor. Perfeitamente, o Príncipe elaborou exatamente a frase e perfeitamente compreensível. E temos todo o gosto de absorver esse conhecimento e essas frases, muitas vezes máximas, que, como o Príncipe comentou, muitas vezes sérias, muitas vezes responsabilidade, e aquelas que eu utilizei nas suas entrevistas anteriores, que muitas vezes temos que utilizar, como disse o Príncipe, o humor, muitas vezes. E eu muitas vezes recordo-me de Gil Vicente, tínhamos um dramaturgo do século XVI português, que tinha uma frase em latim que dizia ridendo castigat mores. A rir castigamos a moral. Exatamente uma forma bem subtil para chamar a atenção de todos, muitas vezes, os princípios ou extremismos que, de alguma forma, existem na sociedade e, muitas vezes, não se vê e poderíamos fazer uma pequena parte ou pequena vossa parte, como fazia o Colibri. Resta-me, então, aconselhar a verem o site do Príncipe Gários, org, oficial, presumo, que irá passar aqui. Vejam as edições, vejam o YouTube do Príncipe Gários. É assim, de um grande conteúdo, tá? Para chegar a esse, para calçar um sapato desse tamanho é preciso. Não é para todos, tá? É, assim, é uma grande responsabilidade manter esse ponto de equilíbrio que o Príncipe Gários tem perante a sociedade, perante a sua representação na ONU, perante a representação da Casa de Gassan na atualidade. São os grandes sapatos para calçar, mas como se vê a humildade nobre de um monarca da Casa de Gassan do Líbano, foi um privilégio tê-lo aqui. Príncipe, é assim, só me resta agradecer a todos que acompanharam. Como eu comentei, tivemos uma média de 44 pessoas a assistir, com os mais diversos comentários. Não sei se o Príncipe teve acesso aos comentários. Seria difícil responder a todos. Também a tentativa de participação na live, mas nas nossas lives eu tenho sempre aquele critério de quem está em evidência é o entrevistado, tá? Exatamente para que de alguma forma nós possamos conhecer o rótulo e depois de abrir a garrafa, decantar, soltar todos aqueles aromas e fazer a degustação da personalidade da uva que nós estamos a entrevistar. Príncipe, lá está, acompanha também uvas e personalidades, a gerência agradece, como nós costumamos dizer lá em Portugal, onde esta entrevista estará na íntegra, irei passar
o link ao Príncipe também para o devido compartimento. Príncipe, vou pedir então uma vez mais para beber um pouco mais da sua sabedoria, para mais uma elaboração de um aconselhamento para a sociedade na atualidade, visto que o seu âmbito da Fundação é bem amplo, é bem eclético. Portanto, eu gostaria de saber uma última frase de incentivo para o mundo que temos na atualidade, com todo este ambiente. Não podemos divagar muito, mas está um pouco instável. Mas uma frase de motivação de sua parte. Seja a pessoa que seu cachorro acha que você é. É? O seu Frio, curto cachorro e acha grosso. que você é a melhor pessoa do mundo. Então, se esforce para ser essa pessoa que o seu cachorro pensa que você é. Frio, curto e grosso, como nós costumamos dizer em Portugal. Príncipe, uma vez mais, foi um privilégio. Agradeço muito a sua disponibilidade. Agradeço também um domingo com o devido fuso horário, tá? A sua participação. Fico à disposição também, tá? Estou a divulgar o seu livro, os livros e também o site onde estão esses documentários que também identificam a origem da família, da Casa Gassan, perdão. Toda a questão de jurídica e documental da verificação de credenciais da Casa Gassan para não haver essa incompatibilidade de desconhecimento, Tudo ou público, então está tudo à tudo público, disposição. tudo público, portanto assim, vejam exatamente qual ou o que é a Casa Gassan, a fundação, a pessoa do Príncipe Gários e o grande senhor, permita-me dizer, o grande senhor monarca que estivemos à disposição hoje aqui no Uvas e Personalidades. Príncipe, muito obrigado. Tá? Vamos já despedir antes que o sistema corte. E muito bom, mais uma vez, muito obrigado por ter estado no Uvas e Personalidades a ceder este contexto e conteúdo ad eternum, sem dúvida, para todos aqueles que queiram assistir. Foi um Muito obrigado. prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.